né, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Narra, né, é a história, é a narração, né, do episódio, né, da transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou com o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então, né, essa passagem, ela é uma passagem muito importante porque ela é uma das passagens que sintetizam toda a história da salvação dos povos. Jesus aqui foi ao monte para orar, né? E eles foram a uma alta montanha. E ele foi transfigurado. Não foi ele que se transfigurou. Ele foi transfigurado. Foi pelo poder de Deus que ele foi transfigurado. Ele esteve ali no momento que Deus queria manifestar a sua glória, né? Manifestar, sintetizar ali. Esse momento foi um momento que Moisés simboliza a lei. Elias simboliza os profetas. E Jesus simboliza, né, a salvação do povo. O maior de todos ali, Jesus. A montanha é um lugar de encontro com Deus. E os discípulos, quem eles eram? Jesus não poderia ter levado os 12 discípulos? Não. Ele quis levar 3, porque são esses 3 discípulos que decidem a história de todas as tribos, de todos os povos. Os discípulos são Pedro. Pedro, Jesus o instituiu como coluna da sua igreja. E João é o discípulo que viu a glória lá no céu, né, no Apocalipse. Ele também é o escritor das cartas, né, as 3 cartas de amor, do amor de Deus, né. Ele enfatiza em suas 3 cartas sobre o amor de Deus, fala sobre o anticristo, né, que vai ser um pecador, e ninguém, né, porque a educação judaica esperava esse momento, né, a educação judaica esperava esse momento que Jesus, né, que o Salvador iria para o monte e se manifestaria justamente com Elias e Moisés. Então os discípulos, eles simbolizam nós. Onde nós estamos aqui? Nós estamos na época de Pedro, né? João é mais para o final. Nós somos de Pedro. Porque Pedro, né, foi instituído pedra da igreja, né? Sustentáculo da igreja de Cristo. Então, o nosso tempo agora, ele está focado mais na salvação, né, nos ensinamentos de todos os discípulos, de toda a lei, de todos os profetas, de Paulo, de Tiago, de Judas, mas centralizados em Pedro, porque ele
foi quem edificou a Igreja de Cristo. Então este, né, é um texto muito riquíssimo. Eu poderia ficar aqui falando muito tempo para vocês desse evento, né, desse episódio da manifestação da ressurreição de Jesus. Tanto é que quando ele desceu, né, eles ficaram tão maravilhados, né, antes disso, Pedro, ficaram tão maravilhados, né, com essa a transfiguração, mudança de Jesus, né, essa luz, e com a voz de Deus anunciando que aquele sim, que Jesus era o Filho amado. Então, aqui João, por que João estava ali? Porque Deus já revelou que ele era o Filho amado de Jesus, de Deus, né? Jesus era o Filho amado de Deus, não haveria nenhum outro. Por isso que João teve que subiu juntamente com Jesus, porque ele né, ia ser quem veria toda a glória lá no céu e falaria também depois em suas cartas sobre o anticristo. Então, são detalhes, né? São fatos. E lembrando, como nas outras reflexões que eu já fiz, né? Há pessoas, há estudiosos que identificam as duas vítimas ali no final dos tempos do Apocalipse como Moisés e Elias, aquelas vítimas que serão mortas, né? Que virão para testemunhar o reino de Deus antes que o povo seja arrebatado, né? Que o mundo tenha o seu final e eles serão mortos, né? Pelos estudiosos, essas pessoas serão Moisés e Elias. Por quê? Porque Jesus é o mais glorioso dos três nesse episódio da transfiguração, né? Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida, porque não glorificou a Deus, e não se encontraram, não foi encontrado o corpo de Moisés, né? Ele sumiu, e Elias, né, foi arrebatado aos céus. Então eles não passaram pela morte. Jesus disse aos discípulos, né? Muitos dos que aqui se encontram não verão a morte sem antes ver o reino de Deus vir com poder. Então, tanto os discípulos como Moisés e Elias, né, teriam que passar pela morte. Os discípulos foram os primeiros. Moisés e Elias, pelos estudos, virão, né, na época de João, que será a época do Apocalipse. É um texto muito rico, pode-se encontrar muita riqueza nessa palavra, mas é a nossa revelação de hoje. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.